Olá, amigos do CTBARE. Nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas videoaulas. Nós vamos trabalhar hoje o conteúdo de Novo Testamento, Panorama e Teologia, disciplina nova. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito através dessas aulas. E eu peço a todos que tenham em mãos lápis e papel para nós anotarmos as nossas dúvidas e podermos depois trabalhá-las nos nossos grupos de comunicação. E também peço a todos que tenham a Bíblia ao alcance, nós vamos ler alguns textos, ok? Antes de nós propriamente entrarmos no conteúdo da nossa disciplina, eu gostaria de indicar algumas literaturas a vocês. Eu geralmente indico durante as aulas, mas algumas pessoas preferem que seja feito tudo de uma vez só, porque caso essas pessoas queiram adquirir esses livros pela internet, pagam um preço só de frete, né? Não fica comprando picado. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns materiais que eu tenho, não são os únicos, também não diria que todos eles são os melhores, mas são materiais que eu tenho aqui, que eu me baseei para poder preparar os nossos slides, para poder ter algum conteúdo para falar para vocês sobre a nossa disciplina. Então aqui nessa primeira foto nós temos aqui alguns livros de panorama do Novo Testamento, que é justamente a nossa disciplina. Temos aqui o livro Guia do Leitor, muito importante esse livro, do Lawrence Richards, tem o Antigo e o Novo Testamento. Este aqui é referência, Novo Testamento Origem e Análise, Merrill Tenney, editora Shedd, é referência no estudo do Novo Testamento, um excelente livro. O Manual Bíblico de Halley é clássico já, edições Vida Nova, esse aqui é bem antigo, são 2 volumes, esse aqui é o do Novo Testamento, a versão nova vem num volume só. Tenho aqui também Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Pinto, é um excelente livro do Novo Testamento, nós utilizamos na Faculdade de Teologia lá em Cianorte, onde nós estudamos. Aqui nós temos o Panorama do Novo Testamento, que é um curso de teologia da editora Vida Nova. Eles têm o curso completo. Esse aqui é o exemplar de Novo Testamento, do Walter Dunnett. O Robert Gundry também é referência em Panorama do Novo Testamento. Está aqui o livro. Todo estudante de teologia do Novo Testamento conhece o Gundry, já leu o Gundry, né? Temos aqui o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira, é um excelente livro também, com uma encadernação muito interessante, páginas como eu digo, plastificadas, com excelentes fotografias, gráficos, que ajuda bastante na compreensão, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aqui temos mais um clássico, Meyer Pearman, Através da Bíblia, livro por livro. Esse aqui é uma versão bem antiga, mas nós encontramos ainda versões atuais, tá bom? Esse aqui é da Vida, eu não sei qual é a editora agora, acho que é a Vida também. Aqui Henrietta Mears, Estudo Panorâmico da Bíblia, também editora Vida, também é um livro bastante conhecido. Então esses são os livros de panorama que eu indicaria para vocês, tá bom? Essas 9 literaturas são os que eu tenho aqui na minha biblioteca. Aqui eu tenho livros sobre cosmovisão, sobre cultura contemporânea, nós vamos trabalhar as culturas romanas, gregas e judaicas nessa introdução ao Novo Testamento. E esse material aqui vai nos ajudar a entender um pouquinho do contexto nosso, o contexto em que nós estamos envolvidos hoje. John MacArthur, Pense Biblicamente, editora Magnus. John MacArthur, esse livro aqui é fantástico, todo cristão deveria ler esse livro, vai trabalhar aí assuntos bastante atuais, postura do homem cristão na sociedade, postura da mulher cristã na sociedade, namoro, adoração, culto, como o cristão deve se relacionar com o governo civil, com a economia do país e tudo mais. É um livro muito interessante sobre cosmovisão. Esse aqui da Nancy Pearcey é clássico também, editora CPAD, Verdade Absoluta, fantástico esse livro. E este do Michael Horton, Cristão e a Cultura, editora Cultura Cristã, é um livro fantástico também. Michael Horton é referência nessa área de cosmovisão e de sociedade. Tenho aqui outra lista, esses são comentários, pelo menos um deles, o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, editora CPAD, Lawrence Richards, é o mesmo autor do Guia do Leitor que eu já apresentei na primeira fotografia. Este livro também é fantástico, ele explica o contexto histórico-cultural do Novo Testamento, né? Ele aborda os textos do Novo Testamento à luz da história
do momento em que estavam sendo escritos, os eventos estavam acontecendo, também à luz da cultura, como é que o cidadão vivia naqueles dias. Dificilmente eu preparo uma mensagem de Novo Testamento sem consultar esse livro para tirar algumas dúvidas. Isso aqui eu já indiquei na disciplina de Velho Testamento, para quem já estudou, é o Graham Goldsworth, Pregando a Bíblia Toda como Escritura Cristã, nos mostra que Cristo aparece em todas as páginas do Antigo Testamento. Este aqui é a Harmonia dos Evangelhos, não dá para enxergar bem o nome do autor, me esqueci agora, né? Mas também não vem ao caso, porque esse livro não edita mais, a editora Juerp, ela não existe mais, só se você encontrar o livro usado, como é o meu caso, comprei esse aqui usado. Mas por que eu estou indicando um livro que não existe mais? Porque esse aqui, propriamente dito, não edita mais. Mas você vai encontrar outros livros de Harmonia dos Evangelhos, de outros autores, de outras editoras, e que é interessante. O que a Harmonia dos Evangelhos faz? Ele coloca lado a lado os livros do Novo Testamento, os evangelhos. Ele coloca lado a lado os evangelhos. Onde uma mesma passagem aparece em mais de um evangelho, ele coloca todos na mesma página, em colunas, uma ao lado da outra. Quando você vai ler aquela passagem, por exemplo, o cego de Jericó, que aparece em Marcos e aparece em Mateus, ele vai colocar lado a lado, né? Vai colocar ali o milagre da multiplicação dos pães, aparece nos 4 evangelhos, vai colocar os 4 evangelhos lado a lado. E outra ferramenta interessante desse tipo de material é que ele procura colocar os eventos da vida de Jesus em ordem cronológica, porque na nossa Bíblia não aparecem em ordem cronológica, aparecem ali na ordem em que o autor acreditou ser a ordem mais coesa para provar o seu ponto de vista, para provar aquilo que ele quer dizer. Não é? Por exemplo, Mateus vai agrupar em grandes grupos ali de ensinos, de milagres, de parábolas. Então, a preocupação dos autores do Novo Testamento, dos evangelhos do Novo Testamento, não foi a de colocar em ordem cronológica os eventos, mas na sequência em que eles consideravam as melhores para corroborar o seu ponto de vista. Já que na Harmonia ele tenta fazer isso. Não há como ter certeza de alguns textos, mas ele tenta colocar em ordem cronológica, e isso é muito edificante para o estudante da Palavra de Deus. Tem mais uma lista aqui. Esta aqui vai trabalhar o ambiente contemporâneo nos dias de Jesus, mas eu indico esse livro aqui, principalmente, é do Henry Daniel Hobbs, da editora Vida Nova, Vida Diária nos Tempos de Jesus. Eu indico esse livro principalmente pelo conteúdo que ele traz acerca dos fariseus e dos Herodes, explicando toda a trajetória, onde surgiram, quem eram, como pensavam, como terminaram. Então é um livro muito bom. E este aqui, A Neurose da Religião, do Tom Hovestow, editora Ragnos, também é fantástico. O livro todo trabalha sobre farisaísmo, né? Ele vai mostrar assim, um contexto histórico muito interessante sobre os fariseus. E temos que entender bem quem eram os fariseus para poder entender os evangelhos. Né? Nós vamos ver que o tempo todo Jesus está envolvido em embates com os fariseus. E este outro aqui, o período interbíblico, pastor Enéas Tonini, período interbíblico, da editora Ragnos também. Esse livro aqui é fantástico, tá? Vale muito a pena, um livrinho pequenininho, deve ter 100 e poucas páginas, porque ele vai abordar todo o conteúdo diretamente ligado aos 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o que nós chamamos de período interbíblico, né? E nós vamos precisar conhecer um pouco desse momento da história para poder entender melhor os evangelhos. Esse livro aqui eu recomendaria, mesmo que você não vá adquirir nenhum dos outros que eu indiquei, este daqui com certeza vai ajudar você muito no entendimento da palavra de Deus. E aqui eu tenho mais um, Jesus Cristo no Panorama da História, é do Purim, Reinaldo Purim. E este livro aqui vai trabalhar o Jesus histórico, o Jesus que pisou nessa terra mesmo, que viveu geograficamente em Jerusalém há cerca de 2000 anos atrás, e ele vai mostrar os aspectos da história de Cristo e como é que isso se aplica à nossa vida. É um livretinho também, deve ter umas 60 páginas, mas pensa num material edificante. Vale a pena vocês tentarem encontrar. Esse aqui é da editora Juerp também, ela não existe mais, talvez você consiga usado, né? Como é o caso desse meu aqui. Ok? Dito isso, acho que são esses. Não, tem mais uma lista aqui. De teologia do Novo Testamento, teologia sistemática, que a gente vai trabalhar um pouquinho esses conteúdos, né? Então, de teologia sistemática, eu indicaria o quê? O Weinegruden, que é um material fantástico, escrito para acadêmicos, para ser usado em sala de aula, então com uma linguagem bem acessível. Este aqui, Teologia Elementar, do Bancroft, vai trabalhar de maneira os textos da Bíblia de maneira em esboço. Deixa eu
me corrigir. Ele vai trabalhar os conteúdos teológicos de maneira bem interessante, agrupada por esboço. Ele traz ali como se fosse um esboço de sermão, traz o tema e logo abaixo os versículos bíblicos referentes àquele tema. Teologia elementar. Vale muito a pena ter esse livro na biblioteca. Luiz Berkoff, Teologia Sistemática também, é clássico, você encontra esse livro em toda a biblioteca de teologia, todo estudante de teologia procura adquirir o Berkoff, é um material clássico, já deve estar aí deve ter mais de 10 edições com certeza, Editora Cultura Cristã, e é um livro acessível. Esse daqui custam por volta de 170, 180 reais, e esse aqui também é baratinho, Teologia Elementar, menos de 30 reais, mas esse aqui, Teologia Sistemática do Berkoff, você vai pagar aí uns 50 reais pela internet, e é um livro que vale a pena ter. Pelo menos uma sistemática a gente tem que ter em mãos para poder estudar teologia. Aqui eu tenho Teologia Bíblica, do Gerhard Voss. A Teologia Bíblica ela aborda a teologia de um outro ponto de vista. Não quer dizer que por essa ser bíblica, as outras, a sistemática, não seja bíblica também. Claro que não. É que a teologia sistemática parte de um tema e vai para a Bíblia encontrar respostas para aquele tema. Por exemplo, salvação, pecado, Espírito Santo. Pega um tema, vamos estudar esse tema, e vai para a Bíblia toda encontrado. A teologia bíblica, ela parte da Bíblia e procura os temas dentro do texto bíblico em ordem sequencial. Então vai pegar Gênesis para estudar. Quais são os temas teológicos que aparecem em Gênesis? Aí vão trabalhar todos esses temas, ok? Tenho aqui a teologia de Paulo, que vai trabalhar só o conceito teológico de Paulo nas suas cartas. Aqui eu tenho uma teologia do Novo Testamento, que é também clássica, o George Eldon Led, da editora Ragnus, Teologia do Novo Testamento. É um livro imprescindível também para compreender melhor o Novo Testamento. Essa daqui é a teologia de toda a Bíblia, tá? A sistemática também aborda todo o conteúdo Velho e Novo Testamento. Agora essa aqui aborda só o Novo Testamento, assim como esta daqui, que é o Frank Tillman, também Teologia do Novo Testamento, é uma abordagem canônica e sintética, muito bom esse livro, excelente, uma leitura, uma escrita um pouco mais densa, mais complexa, mas um livro fantástico. E aqui eu tenho mais uma teologia sistemática, essa sim, bem simples, pequena, acessível, deve custar aí por volta de 10, 12 reais, e é do Marcos Granconato, ele aparece quase sempre no programa Vejam Só, da HIT TV, ali naqueles debates que o pastor Heber Cocarelli promove. Então é um livro muito interessante, o pastor Marcos Granconato é um estudante sério da Palavra de Deus, enquanto nós pagamos aqui no Frank Tillman, no LED, por volta de 100, 100 e poucos reais, essa aqui custa 12 reais. Claro que não é completa, mas é melhor do que nenhuma teologia do Novo Testamento. E agora sim, para encerrar, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada na versão católica, que nós também vamos utilizar, porque ela vai trazer 2 livros muito interessantes para nós, que são primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Esses livros não são considerados canônicos por nós cristãos protestantes, certo? Eles não são considerados aí inspirados, mas eles têm um conteúdo histórico bastante válido. E como nós vamos estudar um pouquinho desse período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo, essa Bíblia Sagrada, na versão católica, traz esses 2 livros que abordam esse período. Vai trabalhar aí as guerras dos Macabeus contra os romanos, tentando se libertar do jugo romano. E é justamente nesse período, final do Império Grego, começo do Império Romano, a assolação do templo pelo general romano, o Antíoco Epifânio, e quando ele sacrifica uma porca no templo, e isso causa abominação e gera também o início de uma seita chamada Essênios. Nós vamos trabalhar isso tudo no nosso conteúdo. E a Bíblia Sagrada Católica, nesses 2 livros, Macabeus 1 e Macabeus 2, ela vai trazer toda essa história, e é comprovado que os fatos são históricos. Nós não consideramos inspirados por fatores que nós veremos ainda durante a nossa disciplina, mas é história, e história muito importante para nós conhecermos, tá bom? Aqui nós temos o nosso livro, material do nosso curso, aborda aí Antigo e Novo Testamento, tem também um conteúdo bastante interessante. Nós não vamos nos prender apenas ao conteúdo deste livro didático nosso, uma vez que ele é mais praticamente um esboço, do que nós vamos estudar, e não necessariamente dizendo um conteúdo completo. Então ele é um esboço, um guia sobre os assuntos que nós vamos trabalhar, nós vamos nos basear nele e preparar outros materiais, tá bom? E aqui eu tenho 2 apostilas de Novo Testamento, parte 1 e parte 2, da editora Cristã Evangélica, que é um material fantástico, que vale a pena dar uma observada nela também para a gente caminhar junto.
ok? Então são essas as literaturas e eu gostaria agora de nós irmos direto à nossa aula. Então, nós vamos começar a olhar agora para o Novo Testamento por uma ótica um pouco histórica, antes de nós partirmos para o conteúdo dos evangelhos propriamente dito, ok? E nessa primeira parte nós vamos falar sobre o mundo judaico. Vamos explicar um pouquinho do que é a plenitude dos tempos e do que foi o mundo judaico quando Jesus vem a essa terra, né? Como homem. A base bíblica para nós partirmos desse nosso estudo está em Gálatas capítulo 4 e o versículo 4, que vai falar justamente do tema da nossa disciplina, que é a plenitude dos tempos. Gostaria de ler com você. Se você tem a Bíblia aberta, pega ela, por favor. Eu vou usar a nova versão internacional, mas fique à vontade para usar a versão que você mais preferir. Capítulo 4, verso 4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então é esse o texto que nós vamos trabalhar agora, que é quando Jesus vem na plenitude dos tempos. Nesse primeiro momento da nossa aula, nós vamos trabalhar a escritura judaica, que é o Velho Testamento, a teologia judaica, conceitos teológicos do Antigo Testamento, a igreja judaica. Nós vamos ver que o judaísmo tem modelo do que vem a ser a igreja mais tarde. E esses três temas são muito importantes para nós darmos sequência ao estudo completo do Novo Testamento. Vamos lá. Como é formado o povo brasileiro? Você pode me dizer? Nossa raça vem de onde? Quais são as misturas que nós trazemos na nossa raça? Veja só. O povo brasileiro é formado por europeus, fomos descobertos, né? O nosso país foi descoberto por europeus, espanhóis e portugueses. Pelo índio, eram os habitantes que aqui estavam quando os europeus chegaram, e pelos negros, os africanos, que foram trazidos para cá, na maior parte deles, para trabalharem como escravos. Então a nossa raça é uma miscigenação dessas três raças. Dificilmente não há um brasileiro raça pura, nem só europeu, nem só índio, nem só africano. Bem difícil de encontrarmos nos nossos dias atuais, não é? Agora, essa miscigenação é interessante para nós pensarmos que nos dias de Jesus também era assim. Nós vamos ver que todo o Novo Testamento ele tem influência de três culturas. Como nós temos influência de três culturas, o Novo Testamento, o momento histórico em que ele está sendo escrito, em que os eventos estão sendo registrados, o momento em que Jesus vem a esse mundo como homem, também sofre influência de três culturas. Você poderia me dizer quais são? Primeiro, nós temos a cultura grega. O Império Grego já cedeu espaço a um outro império nos dias em que Jesus vem ao mundo, mas a cultura grega ficou enraizada. A cultura que nós temos nos dias de Jesus é a cultura grega. O segundo povo, segundo a cultura que influencia o momento histórico em que os evangelhos começam a ser escritos, e o Novo Testamento todo, é a cultura judaica. Nós vamos ver que Jesus veio dos judeus, a igreja nasceu entre judeus, Jesus é descendente de judeus, né? Todo o desenrolar do Novo Testamento se dá ali no mundo, no Império Romano, mas principalmente na Palestina. Todos os eventos apontam para a Palestina, para território judeu, né? E por fim temos o Império Romano, que é o império atuante na época em que Jesus vem ao mundo e em toda a história da igreja que está registrada nos evangelhos, nas cartas e também no livro profético do Apocalipse. Então veja só, essas três culturas influenciam de uma maneira muito profunda tudo que vai acontecer no Novo Testamento. Os gregos contribuem com a cultura, os judeus contribuem com a religião e os romanos contribuem com o governo civil. E essas três contribuições vão ajudar o evangelho não só a nascer, mas a crescer também. Aqui mais uma vez o texto que lemos anteriormente, que nos diz que Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? O que significa dizer que Deus foi enviado, ou que Jesus foi enviado na plenitude do tempo? Significa que Jesus não foi um acidente de percurso. Deus está preparando o terreno desde a criação do mundo para justamente nesse momento enviar Jesus. Jesus não é um plano B de Deus, nunca foi plano B. Deus não foi tomado de surpresa quando o homem pecou, e aí ele precisou chamar Jesus às pressas e falar: Jesus, se prepara aí, filho, porque eu vou ter que enviar você para corrigir o que o homem estragou. Não.
Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, preveu que o homem pecaria e Jesus já é o plano A de Deus desde o início. E tudo que acontece desde o Gênesis, desde o Éden até aqui no Império Romano, quando chegamos nas páginas do Novo Testamento, Deus está trabalhando na história, traçando a história, preparando o terreno para enviar Jesus nesse momento. Então é isso que a Bíblia chama de plenitude do tempo. O momento ideal para Deus enviar Jesus, o momento exato para Deus enviar Jesus. E nós vamos ver que essa plenitude do tempo significa que uma série de fatores contribuíram para que Jesus, nesse momento que veio, e os discípulos começaram a expandir a igreja, para que esse momento, diversos fatores nesse momento contribuíssem para o evangelho crescer. Nós vamos dar uma olhada nisso ainda, tá bom? Então a vinda de Cristo ao mundo foi perfeitamente programada, nada pegou Deus de surpresa, ele programou essa vinda. Nós temos aí, como eu já antecipei enquanto indicava os livros, um período de 400 anos de silêncio de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Talvez alguns cristãos desavisados, quando abrem a Bíblia em Mateus capítulo 1, acredita que o que terminou ali em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, são eventos recentes para quando nós pulamos para Mateus. Dá a impressão a alguns desavisados que as coisas aconteceram ali ao mesmo tempo. Acabou Malaquias, começou Mateus. E não é isso. Entre Malaquias e Mateus, nós temos aí 400 anos em que Deus não falou com o profeta, não falou através de profeta. Nós conhecemos isso como 400 anos de silêncio, ou período intertestamentário. Por que intertestamentário? Está entre um testamento e outro, ok? Então é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, porque nesse período, ainda olhando para o Antigo Testamento, ali Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver 3 culturas, 3 sociedades e 3 mundos. Como eu já antecipei no slide anterior, a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. A sociedade judaica, a sociedade grega, a sociedade romana. E o mundo grego, filosófico, o mundo romano, bélico, conquistando através de armas e força, e o mundo judaico, preservando a sua religião, mesmo durante o período de cativeiro babilônico. Eles ali conservaram as escrituras, e isso foi importantíssimo para nós termos o Novo Testamento e vermos Jesus nessa plenitude do tempo. Então, tudo que está acontecendo aqui no Novo Testamento agora, a chegada do Messias e a pregação do Evangelho, tem raízes aqui no Antigo Testamento, nessas 3 culturas, nessas 3 sociedades e nesses 3 mundos. É uma interseção dessas 3 culturas, não é? Desses 3 mundos, um mesclado com o outro, para preparar o que nós chamamos de plenitude do tempo e Jesus chegar aqui nas páginas do Novo Testamento. Olha só. Quando nós olhamos para essas 3 culturas, ninguém ilustra melhor isso do que Paulo. Paulo possui credenciais que o qualificam a ser o apóstolo que ele foi. Quais são as credenciais que Paulo apresenta? As credenciais judaicas, romanas e gregas. Todas essas 3 aparecem na vida de Paulo, veja bem. Em Filipenses capítulo 3, verso 5, gostaria de ler com você, nós vamos ver aqui algumas credenciais que Paulo apresenta que lhe qualificam a pregar o evangelho, porque ele conhece a cultura judaica, ele é judeu. Olha só o que diz o texto. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Veja só, ele aqui apresenta as suas credenciais de judeu. Ele vai dizer que ele foi circuncidado, o que aponta para a religião. A circuncisão é a entrada do judeu na religião judaica. Toda criança do sexo masculino era circuncidado e todo homem adulto que não fosse judeu e se convertesse ao judaísmo tinha que se circuncidar. Ele vai dizer que é da tribo de Benjamim, ou seja, pertence ao povo por sangue, né? Tem laço sanguíneo com os judeus. A tribo de Benjamim é a menor tribo de Israel, de onde veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul, né? Ele vai dizer que é hebreu de hebreus, ou seja, vive a cultura hebraica, não só nasceu hebreu, mas vive como hebreu. E é fariseu, conhece a teologia a fundo, né? A teologia judaica. Nós vamos dizer que os fariseus são os que conservaram a teologia judaica. Temos também as credenciais. Em Atos 22, versículos 25 e 26, nós vamos ver que Paulo também possui credenciais romanas. Como assim, pastor? Ele não é judeu? Sim, mas ele também é
romano, veja bem. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Por que Paulo era cidadão romano? Porque ele nasceu em Roma, ou melhor dizendo, nasceu em território romano. Ele nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade romana. Então Paulo conhece a cultura romana. Nasceu numa cidade romana, muito embora seja filho de judeus, nasceu numa cultura romana. E possui as credenciais gregas. Aqui o texto é um pouco extenso, não dá para nós lermos ele todo aqui durante a aula, mas você faça isso em casa, por favor, né? Ou pausa o vídeo aí. Atos 17, 18 a 34, mostra Paulo pregando em Atenas, capital da Grécia, capital da filosofia. E nós vamos ver Paulo ali em Atenas, fazendo uso da mitologia e da crença grega para apresentar o verdadeiro Deus ali. Ele está no panteão grego e ele encontra alguns altares ali, vários altares a vários deuses, e um altar vazio escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo se aproveita disso para dizer para os gregos que o ouviam que aquele Deus desconhecido que eles cultuavam é o Deus de Israel. Não que necessariamente eles tenham feito aquele altar ao Deus de Israel, porque não o conheciam. Mas Paulo usa esse subterfúgio, esse argumento para apresentar quem Deus é aos gregos. E ele faz isso como? Usando o conhecimento grego. Paulo tem influência cultural na filosofia grega, conhecia a cultura grega. Um estudante profundo, e a cultura que vigora nos dias do Novo Testamento é a cultura grega. Os romanos, eles foram sábios quando conquistaram o mundo, porque eles vencem os gregos, mas não destroem a cultura grega. Os romanos eram bárbaros, eram acostumados com a violência, com a guerra, com o trabalho forçado, com a questão mais abrupta, não é? Pessoas mais insensíveis a essas questões culturais. Já os gregos tinham toda aquela cultura filosófica, as artes, a pintura, a escultura, os teatros, a literatura, e os romanos são inteligentes, eles conservam isso. Eles atuam agora como império, eles dominam o mundo de maneira bélica, né? Governo civil, governo militar, mas conserva a cultura grega. E Paulo estuda a cultura grega. Nós vamos ver Paulo debatendo com filósofos, tanto epicureus como estoicos. Nós já vamos ver o que são esses dois filósofos na próxima parte da nossa aula. E por fim nós vamos ver ele pregando o evangelho no Areópago. O Areópago é o berço da filosofia, é o lugar onde os filósofos se reuniam em Atenas para discutir filosofia, é o lugar da sabedoria para eles, é o lugar do conhecimento. Paulo está lá, pregando o evangelho de Cristo lá, e só tem condições de fazer isso porque conhece a cultura grega. Então nós vamos ver que Deus usa Paulo nessas três culturas que ele domina: a judaica por ter nascido judeu e conhecer a teologia judaica, sendo fariseu, membro do Sinédrio, fariseu, né? A romana, porque ele possui cidadania romana, isso vai ajudá-lo muito na pregação do evangelho, e a cultura grega, que vai ajudá-lo a debater com gentios, com gregos, com sábios, e mostrar o evangelho de Cristo a estas pessoas. Ok? Vamos falar um pouquinho então da escritura judaica. Qual é a escritura judaica? A escritura judaica é o Antigo Testamento. Como nós acabamos de ver, aos que já estavam matriculados enquanto estudamos o Antigo Testamento, nós podemos observar aqui o Antigo Testamento desculpe, é preservado pelos judeus. O período do cativeiro babilônico, que nós estudamos em Reis, e em Esdras, Neemias, Ester, e também um pouquinho ali em Crônicas e Ageu, Zacarias e Malaquias, nós vamos ver que esse período do cativeiro babilônico foi importantíssimo, porque ali as escrituras sagradas são preservadas. Mesmo Israel estando num país distante e vivendo como escravos por tanto tempo, eles conservaram essa Bíblia, essa escritura. Eles não deixaram perder esse material religioso que é a base da sua religião. E essa preservação das escrituras pelos judeus vai ser importantíssima agora para nós. Por quê? Porque essa Bíblia judaica é a Bíblia que Jesus lê. A Tanakh, a Torá, Neviim, Ketuvim, a Bíblia
hebraica, não é? É a Bíblia que Jesus lia. Jesus não tinha outro material teológico escrito. Quando Jesus vai às sinagogas ensinar e fazer a leitura, ele lê justamente a Bíblia do Antigo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Além de ser a Bíblia usada por Jesus, é a Bíblia também que serve de base para a teologia apostólica. Nós vamos ver que toda a teologia do Novo Testamento, ela tem fundamento, tem base na teologia, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base de tudo. Deus não ignorou, não desprezou, não jogou fora o Antigo Testamento para começar tudo de novo no Novo Testamento. Não é? O desenrolar de Deus na história é progressivo, ele vai desenrolando a história aos poucos, revelando aos poucos a história para nós. E ele então usa os discípulos para se fundamentarem no Antigo Testamento para fazer a teologia do Novo Testamento. Então a importância teológica do Antigo Testamento é imensurável. E veja só, é tão importante o Antigo Testamento porque o Novo Testamento vai aparecer por volta de 47 depois de Cristo. É essa data razoável em que aparecem os primeiros livros do Novo Testamento escritos, ou seja, durante 13, 14 anos, desde a morte de Cristo e o início da igreja, até a escrita do primeiro livro do Novo Testamento, a única Bíblia que a igreja primitiva tinha era o Antigo Testamento. Né? Jesus morreu em 33, aqui nós estamos em 47, dá 13 anos, 14 anos de diferença, não é isso? Se eu não errei nas contas. Então veja bem que durante todo esse período, o período em que a igreja mais cresceu, em que os alicerces da igreja foram plantados, eles têm só o Antigo Testamento. Que privilégio nós temos hoje de ter todo esse material para estudarmos e conhecermos quem Jesus é e o que Jesus fez, não é verdade? Porque eles só tinham o Antigo Testamento e o testemunho oral dos discípulos. Então veja bem que tudo que está registrado na história dos judeus é modelo, exemplo e ilustração para o nosso ensino. Romanos 15 e 1 Coríntios 10 vai corroborar isso. Tudo que aconteceu aqui no AT e que foi registrado no Antigo Testamento serve de quê para nós hoje? De modelo, de exemplo e de ilustração para nós aprendermos. Então nós não podemos desprezar jamais o Antigo Testamento. No Novo Testamento, quase todas as cartas, os evangelhos, quase todos os livros do Novo Testamento citam o Antigo Testamento. Tem dois que fazem isso com mais frequência. Né? Quais são? Consegue me dizer quais são os dois livros do Novo Testamento que mais vezes citam o Antigo? Um é fácil, é Mateus, não é? O outro é Romanos. E cada um faz isso olhando por um ponto de vista. O evangelista Mateus vai citar o Antigo Testamento, é o livro que mais vezes cita o Antigo Testamento, para mostrar que Jesus é o Messias, para dar legitimidade a isso. Para dizer, olha, ele é o Messias. As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo nele aqui, em Cristo. E Paulo vai citar o Antigo Testamento em Romanos para poder fortalecer a sua teologia, para mostrar que Deus está usando Israel para fazer nascer a igreja. A igreja é fruto do judaísmo, não é? Fruto da ação direta de Deus através dos judeus. Isso Paulo vai nos deixar claro nos seus escritos em Romanos, principalmente. Então, esses dois livros, Mateus e Romanos, são os dois livros do NT que mais vezes citam o AT. Temos ainda o próprio Jesus citando o Antigo Testamento. Nós vamos observar que o tempo todo Jesus faz uso do Antigo Testamento para ensinar e para mostrar que ele é o cumprimento do que está acontecendo. Vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 1, citando Isaías 7, falando do nascimento virginal de Jesus. Jesus cita Miqueias 5 para falar da cidade onde ele nasceria, está lá profetizado em Miqueias. Cita Oséias 11 para mostrar que já estava profetizado 400 ou mais, quase 500 anos antes, que ele fugiria para o Egito, ou que os seus pais, José e Maria, fugiriam para o Egito para se livrar do assassinato que Herodes está empreendendo contra as crianças ali em Belém. Então ele volta do Egito, está profetizado lá em Oséias 11:1, quando diz ali que do Egito chamei meu filho. Né? Ele vai citar Isaías 40, para mostrar que é necessário um precursor, alguém que vai preparar o caminho para a vinda do Messias, e esse alguém é João Batista, que está profetizado em Isaías 40, a voz que clama no deserto vai aparecer ali, né, que é João Batista. Ele vai citar Deuteronômio para vencer as tentações que o diabo lança contra ele, inclusive aqui em Mateus nós vamos ver o Salmo 91 citado pelo próprio diabo contra Jesus, para tentar Jesus, né?
Então aqui nós vemos Jesus usando o Antigo Testamento, Deuteronômio, para vencer Satanás. São 3 textos importantíssimos, porque se Jesus venceu Satanás usando o Deuteronômio, imagine nós hoje que temos todo o Novo Testamento que nos mostra a verdade de Cristo, né? A verdade da vitória de Cristo contra o inferno. Ele vai citar Gênesis para dar ênfase para o casamento, como é que deve ser o casamento, né? Vai citar Salmo 118 para mostrar a multidão recebendo ele na entrada triunfal em Jerusalém. Vai citar Deuteronômio 6 de novo para reafirmar o principal mandamento, que é amar a Deus acima de qualquer coisa. Vai citar Zacarias 13 para mostrar que ele é o profeta o profeta lhe mostra o sofrimento de Jesus, né? Mostra que o profeta já tinha falado do seu sofrimento na cruz. Vai citar de novo Zacarias para mostrar que ele já sabia quanto custaria o seu preço, por quanto seria vendido. Está lá profetizado em Zacarias, não é? 500 anos antes também, quanto ele custaria. Nem inflação tivemos nesse período, o mesmo valor que Jesus tinha lá em Zacarias, ele vai ter aqui em Mateus para Judas Iscariotes, não é? 30 moedas de prata. E vai citar o Salmo 22, que é um retrato do seu sofrimento e agonia na cruz, não é? Então ali ele vai orar o Salmo 22 na cruz, e o Salmo 22 é extraordinário porque mostra esse sofrimento todo de Jesus na cruz do Calvário. Então veja bem que a Bíblia hebraica foi usada por Jesus para quê? Para expor a vontade de Deus, para ensinar quem Deus é, para mostrar o plano de Deus, ensinar o que é que Deus está fazendo na história, e para obter vitória em sua vida. Vence Satanás usando a palavra de Deus, ok? Então, quando pensamos na escritura judaica, nós pensamos aí em Jesus usando o Antigo Testamento, mas não só Jesus. Nós vamos ver que Paulo também usa o Antigo Testamento. Como eu disse anteriormente, toda a teologia de Paulo está fundamentada no no NT, né? Então, veja bem, nós temos aí Paulo usando Abacuque, Gênesis, Isaías, Jó, Jeremias, Deuteronômio, Salmo, Números, para fortalecer a sua teologia aqui em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, as 2 cartas de Timóteo. Então, o tempo todo, Paulo usa o Antigo Testamento para fundamentar a sua teologia. Aí uma reflexãozinha para nós. Você conhece as bases bíblicas da sua fé? Está seguro de que, assim como Jesus e Paulo, pode defender o que crê usando a Bíblia? Uma reflexão para nós. Nós vemos aí que Paulo e que Jesus, só para pegar 2 exemplos, né, porque temos aí outros sem fim de exemplos, eles conheciam a sua fé, eles dominavam o Antigo Testamento, conheciam o Antigo Testamento, sabiam de onde vinha a sua crença, sabiam das suas origens, sabiam defender o que criam usando a Bíblia. E nós sabemos? Se alguém perguntar para você hoje na rua, quando você sair da aula, por que você crê em Jesus? Quem é Jesus? Qual a necessidade da salvação? Você tem condições de responder isso usando a Bíblia para fazer isso? Então é importante nós pensarmos, porque se a nossa resposta for afirmativa, continue assim, persevere, mas se não for, tome a decisão hoje de se comprometer seriamente com o estudo das Escrituras e com as doutrinas de sua fé. Impossível nós sermos um bom cristão sem conhecer a Escritura Sagrada, e se nós temos hoje o Novo Testamento, temos mais obrigação ainda do que eles tinham, porque só tinham o Antigo, que mostrava metade apenas do plano de Deus, e hoje nós conhecemos o plano de Deus inteiro, que está a nossa salvação em Cristo Jesus, que é a nova aliança. Vamos falar um pouquinho então agora da teologia judaica. Falamos da escritura judaica. Como é a teologia judaica? Como vimos anteriormente, temos aí um período de 400 anos, que vai de Malaquias ao Novo Testamento. Nesse período, muita coisa está acontecendo para fortalecer a teologia judaica, para dar origem e fortalecer bastante que nós podemos chamar de teologia judaica. É nesse período que essa teologia começa a ser definida, começam a colocar parâmetros, né, a estudar a Bíblia e escrever sobre ela, escrever estudos sobre ela, não é? É claro que aqui também o acesso à escrita é maior do que tínhamos no Antigo Testamento, os materiais empregados são mais fáceis de ser acessados, né? O papiro, e também temos o correio que facilita a divulgação desse material. Então é nesse período de 400 anos, entre um testamento e outro, que a teologia judaica começa a ser difundida, que ela começa a ser preparada, né? Porque mesmo sendo oprimido pelos persas e pelos romanos, esse povo se organiza. Olha só, eles começam a reconstruir a sociedade e o templo. Nós vimos isso
Nós vimos isso em Ageu, Zacarias e Malaquias, os que já estudaram, Esdras e Neemias também, né? Os que não estudaram ainda vão ver o Velho Testamento. Eles reconstroem a sociedade e o templo quando voltam do cativeiro babilônico. Então eles estão fazendo isso. O templo vai ser importantíssimo para o Novo Testamento, na vinda de Jesus. Jesus vai ensinar no templo várias vezes, vai mostrar que ele é maior que o templo, vai mostrar que o templo não é mais necessário. Então, para isso, para mostrar a diferença entre Jesus e o templo, é preciso haver um templo para fazer esse contraste. A sociedade também é reconstruída, os judeus criam raízes novamente, né, ou reavivam as suas raízes, as suas origens no judaísmo. E mesmo então, como eu já antecipei, sendo subjugados por persas e romanos, eles conseguem colocar em prática esse sistema teológico religioso. Eles se organizam, e se organizam como? Em movimentos sociais e em grupos religiosos. Esses movimentos sociais, esses grupos religiosos, vão aparecer nas páginas do Novo Testamento. Quais são? Os grupos messiânicos ou os movimentos sociais messiânicos, além de comuns, eles foram fundamentais para quê? Para a manutenção da esperança e do fervor messiânico. Okay? Então, quem eram esses grupos messiânicos? Líderes carismáticos que se despontavam e que desejavam libertar os judeus do jugo romano, da opressão romana. E procuravam fazer isso, geralmente, através de guerrilhas, de motins, de protestos, não é? Armados, muitas vezes. É o que nós vamos ver nos Macabeus, por exemplo. Então, vejam só alguns desses grupos messiânicos que a gente pode pensar junto aqui. O primeiro é Barrabás. Barrabás é um líder, ou pelo menos um participante de um desses grupos messiânicos. Às vezes, quando lemos os evangelhos e vemos que Barrabás foi solto no lugar de Jesus, Pilatos ali pediu para o povo escolheu Barrabás para ser solto, às vezes nós temos a impressão de que Barrabás era um bandidinho comum, um ladrão de galinha, não é? Um assaltante cometeu aí um latrocínio, matou alguém para roubar. E não é bem isso. Se nós olharmos para a história, Flávio Josefo principalmente nos dá muitos detalhes e também a Escritura nos dá algumas nuances aí, nós vamos ver que Barrabás era um amotinador. Barrabás era um líder que tentava libertar os judeus da opressão romana. Ele é um exemplo, por exemplo, um modelo de Robin Hood, que é aquele personagem da ficção que rouba dos ricos para dar para os pobres, não é isso? Então essa é a ideia do movimento messiânico ao qual Barrabás pertencia, é tirar dos opressores romanos o máximo de poder que eles puderem, não é? O máximo que eles puderem arrancar, para poder distribuir isso aos pobres. Ou seja, ele pretendia libertar os oprimidos do jugo opressor de Roma. Então nós vamos ver em Lucas 23:19 que Barrabás foi condenado e depois acabou sendo solto no lugar de Jesus por perturbação da ordem pública e por homicídio. Então, essa perturbação da ordem pública aqui é o quê? Ele fazia motins contra Roma, queria libertar os os judeus das mãos dos romanos. Outros dois que aparecem nas páginas do Novo Testamento são Teudas e Judas. Onde é que eles aparecem? Em Atos 5, nós vamos ver que eles estão incitando o povo contra Roma. Eles se insinuavam como Messias. E o que nós vemos em Atos 5? Nós vemos ali Gamaliel, um líder do Sinédrio, né, um homem respeitado no Sinédrio, quando ele é questionado pelos outros membros do Sinédrio sobre o que fazer com os cristãos que estão crescendo cada vez mais, porque os apóstolos não param de pregar no nome de Jesus, o que é que Gamaliel diz? Gente, deixa esse povo, porque se eles estiverem agindo no poder de Deus, nós não vamos poder vencê-los. Nós vamos ser encontrados lutando contra o próprio Deus. E se eles estiverem agindo na própria força, como já agiram Teudas e como já agiu Judas, eles vão acabar, eles vão sumir, eles vão desaparecer. Né? Então nós vamos ver Gamaliel citando esse Teudas, que reivindicou ser alguém, e 400 homens se juntaram a ele, depois foi morto, os seguidores acabaram e nada. E depois ele vai citar Judas, no versículo 37, que lidera um grupo em rebelião, que também é morto, e depois os seus seguidores também são dispersos. Então ele vai dizer, olha, outros líderes messiânicos se levantaram. Se os cristãos forem mais um desses, eles vão acabar.
Graças a Deus não eram e graças a Deus não acabaram. Gamaliel estava enganado, não é? Mas ele mostra aqui para nós que existiam esses movimentos messiânicos. Teudas e Judas eram dois líderes carismáticos que faziam isso. E muito embora a maneira como eles agiam seja equivocada, queriam se libertar pegando em armas, e Jesus sempre ensinou que o que vai vencer o mal é o amor, é o perdão e não as armas, não é a força humana, mas o Espírito de Deus. Mas mesmo agindo de maneira errada, com boas intenções, mas de maneira errada, esses grupos contribuíram teologicamente de maneira impressionante. Por quê? Porque eles mantêm aceso o ardor da esperança messiânica. Eles inflamam o povo a acreditar na vinda do Messias. Eles não deixam que o povo judeu, por causa de tanta opressão, por tanto tempo, se desanime e pense assim, Messias não vai vir mais não existe mais Messias, não é? Então eles vão contribuir para isso, para manter acesa essa chama do Messias. E Jesus vem, justamente o Messias, infelizmente, quando ele está aqui, eles não conseguem enxergá-lo. Muito embora o anseio pela libertação que eles tinham do povo era material, eles não pensavam numa libertação espiritual, como Jesus vem trazer, não é? Jesus vem libertar o homem do jugo do pecado, da morte, da condenação eterna. Eles têm uma ideia de um Messias que libertaria materialmente, um soldado que se levantaria, não é? Lutaria contra Roma armado, né? Um general que lutaria contra Roma armado, venceria os romanos e se assentaria no trono judeu, novamente dando sequência à dinastia davídica. Então a ideia de Messias que o povo tinha no Novo Testamento, nos dias que Jesus veio, é essa. É a ideia de Messias que os discípulos têm, é a ideia de Messias que João Batista tem, é a ideia de Messias que esses grupos têm. O Messias para eles é um libertador físico, humano, civil, militar. Né? Também contribuem trazendo uma reflexão político-social. Eles vão trabalhar esse conceito. Devemos obedecer os romanos? Não devemos? Né? O reino de Deus é material? Não é? O que a gente pode esperar do Messias? Onde é que está esse reino? Então, esse debate, essa reflexão político-social do ambiente que eles estão inseridos, vão contribuir para a fundamentação da teologia do Novo Testamento. Temos ainda partidos religiosos. Esses que vimos agora são movimentos messiânicos, não tiveram força. Vimos aqui Gamaliel dizendo que cerca de 400 pessoas seguiram cada um. Não é pouca gente. Mas temos aí grupos maiores. Temos aí os partidos religiosos. Esses sim, se configuram em organizações bem mais estruturadas e são contra esses que Jesus tem embates seríssimos. Um deles são os fariseus. Existem outros, nós vamos trabalhar apenas os dois principais, mas existem também os saduceus, herodianos e assim por diante. Mas vejam só os fariseus. Quem eram os fariseus? Defensores da palavra. Defendiam a palavra de Deus a qualquer custo. O problema dos fariseus não era distorcer a palavra, era não viver o que ensinavam, mas eles realmente defendiam a palavra. Às vezes exageravam, mas tinham um zelo pela palavra de Deus. Também são parceiros dos escribas e dos estudiosos da lei, gente que realmente leva a sério o estudo da palavra, né? E procurava também ensinar essa palavra que eles estudavam ao povo. Então os fariseus aí têm uma contribuição importante. Quais são os pontos teológicos que eles abordam e que até então não eram assim pensados de maneira mais séria pelos judeus? Veja só, soberania e predestinação. É a partir dos partidos políticos e religiosos do judaísmo que essa ideia sobre um Deus soberano e um Deus que predestinou todos os eventos do universo começa a ganhar força aqui com os fariseus, que surgem nesse período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Vida após a morte, que para o judeu do Antigo Testamento as benesses da vida eram aqui enquanto vivos, e no Novo Testamento vamos ver que existe vida após a morte, uma vida plena, uma vida eterna, preparada pelo Senhor para nós. Vamos ver eles debatendo sobre juízo final, porque nos profetas menores, o juízo final, o dia do Senhor, era o quê? A vinda de Cristo, né? O dia do Senhor, o juízo final para os profetas menores, os profetas do Antigo Testamento, era o quê? A vingança imediata de Deus contra os pecadores, né? O cativeiro babilônico, as guerras que enfrentaram, dias de batalhas, dias de guerras naqueles dias. Agora, com o movimento religioso dos fariseus, eles começam a entender que há um dia preparado pelo Senhor futuro, escatológico, onde Jesus virá para julgar
o Messias virá, né? Para eles não é Jesus, mas o Messias virá para julgar vivos e mortos. Falam também sobre a ressurreição do corpo, que não era pensado anteriormente. Os saduceus, por exemplo, não criam nisso. Começam a pensar no mundo espiritual mais organizado, céu e inferno, para onde vão os salvos e os não salvos. Debatem bastante sobre o monoteísmo, que é um Deus apenas, não é? A importância de se adorar apenas um Deus, contra a idolatria, que foi justamente a idolatria que os levou para o cativeiro babilônico. Falam de uma esperança escatológica, como vimos aqui com o juízo final, eles têm a ideia de que tem alguma coisa futura nos aguardando, não é? E tudo isso tem uma importância muito grande na preservação dessas doutrinas, das escrituras sagradas, né? E isso tudo vai ser usado por Jesus, como nós já vimos e ainda vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Temos ainda outro partido religioso importante, que são os essênios, também chamados de chacídicos. Quem são os essênios? Um grupo que surgiu especialmente no período intertestamentário, justamente por causa de uma dificuldade muito grande que os judeus estavam enfrentando. Antíoco Epifânio, general romano, grego-romano, quando ele assume o trono após a morte de Alexandre o Grande, ele invade Jerusalém e ele profana o templo. Ele sacrifica no altar do templo de Israel, de Jerusalém, uma porca, que é considerado pelos judeus animal imundo. Depois desse sacrifício de uma porca, os judeus conseguem, é isso que inflama os judeus a lutarem contra Roma, não é? Os macabeus principalmente, quase conseguem vencer, faltou pouco, mas não era plano de Deus que eles se libertassem dos romanos dessa forma, mas sim da forma como Jesus veio para ensinar, não é? Mas mesmo que alguns tenham se levantado, se inflamado contra Roma e tentado trazer de volta a liberdade aos judeus, eles limpam o altar, né, purificam o altar, restauram o templo e tal, e continuam ali adorando. Mas os essênios, esse grupo que se junta e que leva o nome de essênios, eles não concordam com isso. Eles acham que aquele altar nunca mais vai prestar para sacrifício santo, uma vez que foi profanado. Então o que eles fazem? Eles se afastam, inclusive, da religião judaica, dos fariseus, do pessoal ali, dos judeus, né? Daqueles que ainda acham que dá para continuar adorando naquele lugar. E eles se isolam, começam a viver em cavernas, começam a viver em lugares isolados, e eles formam então essa comunidade dos essênios, e tem um papel fundamental na preservação da escritura judaica. Eu quero passar um vídeo bem curtinho com vocês aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre quem eles eram, ok? Vamos lá. Estamos na área de Qumran, na cabeceira de um rio seco que corria perto das ruínas de Qumran, que está associada com os pergaminhos do Mar Morto. Esse local era habitado pelos essênios. Aqui no deserto viviam essênios que não tinham se casado. Nas cidades viviam os casados com suas famílias. Esse era um grupo contemporâneo à época de Jesus e aos apóstolos que viviam aqui no deserto. Eles não estão somente associados às ruínas, mas também às 11 cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2.000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Ester. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto do penhasco a caverna 4. Essa caverna possui milhares de fragmentos de pergaminhos. Durante anos, pesquisadores têm juntado esses pedaços com a ajuda de análise por DNA. É um dos lugares mais importantes de toda Israel. E, biblicamente falando, os manuscritos do Mar Morto são então, a vocês maior puderam descoberta do século perceber aí no XX. vídeo um pouquinho mais sobre os essênios e a importância deles. Esses descobertos que nós vimos aí no vídeo se deram agora por volta de 1950, tem aí 50, 60 anos. E qual a importância disso? Quando eles descobriram esses manuscritos do Antigo Testamento em hebraico, que não era comum, porque na época se falava o aramaico, se escrevia em aramaico, né? O hebraico é a língua sagrada do Antigo Testamento, então eles ficaram impressionados em ver que estava em hebraico. E mais ainda, os textos que foram encontrados, eles batem exatamente com os textos que temos hoje traduzido, inclusive para o português.
O livro do profeta Isaías está intacto. E nesse livro do profeta Isaías, a gente vê que mesmo a nossa Bíblia, tendo sido cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, porque ninguém tem o original, quando nós encontramos esses manuscritos ali de Qumran, do Mar Morto, dos essênios, esses manuscritos estão exatamente iguais à cópia da cópia da cópia da cópia que temos. Ou seja, mesmo a nossa Bíblia tendo passado por tantas traduções e revisões e manuscritos que encontramos, tendo sido copiada tantas vezes, ela ainda foi preservada por Deus. E isso é comprovado pelo manuscrito dos essênios, que tem aí por volta de 2000 anos e bate com as cópias que temos hoje. Ou seja, por mais de 2000 anos, mesmo a Bíblia tendo passado por tantas cópias, nós temos um material realmente bíblico, sagrado, preservado por Deus. É fantástico, né? Deus usou esses homens de uma maneira extraordinária. Ok? Então vamos pensar um pouquinho. Você tem zelo pelo Senhor e pela obra dele? Algo que aprendemos com esses grupos é a seriedade com a qual levavam o compromisso que tinham com o Senhor. Com a vantagem de ter o Espírito Santo ao seu lado para lhe revelar sempre o real significado da palavra, procure desenvolver o zelo e o comprometimento com Deus e com o ministério que ele deu. Ou seja, nós vamos ver que tanto os fariseus, que se preocuparam em escrever teologia, preservar a teologia, em estudar a palavra de Deus, como os essênios, que se preocuparam em preservar a Bíblia, escrevendo e guardando em jarros de barro, que era a maneira de preservar materiais escritos naquela época. São pessoas que se devotaram ao Senhor. Até os movimentos messiânicos, muito embora pegassem armas para alcançar os seus propósitos, eles nos mostram um zelo impressionante pelo Senhor. E nós? Temos levado a sério o nosso compromisso com Deus? Temos tido zelo pelas coisas de Deus? Ok? Por fim, vamos falar um pouquinho da igreja judaica. Está entre aspas, porque o judaísmo não tem uma igreja, eles têm um templo. Mas nós vamos ver que eles criaram algo fantástico que vai trazer algumas nuances do que vem a ser a igreja no Novo Testamento. A primeira coisa para nós pensarmos é em Esdras, né? Esdras tem um papel importantíssimo nesse período, porque Esdras, sacerdote e escriba lá do Antigo Testamento, que está no cativeiro babilônico, ele se preocupa em preservar a Escritura, ele quem faz cópias da Escritura, se preocupa em ensinar essa Escritura aos homens, e com isso Esdras organiza a vida espiritual do povo. E ele deixa-nos duas heranças importantíssimas. Primeira, não só ele, como esse período interbíblico, né? O período do cativeiro babilônico e o período interbíblico. Por quê? Eles nos deixam a semente daquilo que viria a ser uma vasta literatura rabínica. Ele preserva as escrituras e mais tarde nós vamos ver, nos dias de Jesus inclusive, que os rabinos, os estudantes, os mestres judaicos têm aí muito material escrito. Tem aí o Talmidim, tem aí o Didaquê, tem vários escritos aí importantes para nós. Segundo, eles vão nos deixar como herança a sinagoga. A sinagoga é o quê? Um lugar onde se reuniam, nós vamos ver um vídeo também agora para nos explicar quem era a sinagoga, né? Mas eles se reuniam em lugares para poder estudar a Bíblia e fazer orações, uma vez que não podiam estar no templo. Estavam no cativeiro, não só na Babilônia, como em todo o império persa da época, né? Depois grego e romano. E nesses lugares eles não podiam ir a Jerusalém, mesmo que pudessem. Jerusalém não tinha templo, ele vai ser reconstruído mais tarde, mas durante o cativeiro não tinha um templo, e mesmo depois, quando o templo é reconstruído, no período interbíblico, nós vamos ver que é difícil o acesso, os judeus que moram longe, não é? Deus então esparramou os judeus durante o cativeiro, e justamente para preparar o terreno para o evangelho, porque como Deus esparrama os judeus para tudo quanto é canto, em cada canto o judeu constrói uma sinagoga, lugar de oração e de estudo da palavra, mais tarde os evangelistas vão fazer uso disso, o próprio Jesus vai fazer, nós vamos ver ainda, estou antecipando boa parte do material. Então vamos começar pela literatura rabínica. Os rabinos não só escreveram muito, como também criaram regras de interpretação, que nós podemos chamar de pesher. E o pesher foi usado inclusive por Jesus. O que era o pesher? Um mestre com autoridade divina declarava o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Eles liam o Antigo, explicavam e diziam: hoje essa profecia se cumpriu, ou esse evento que está acontecendo agora, na nossa ocasião, na nossa época, é o cumprimento de tal profecia. Jesus vai fazer uso disso. Em Lucas 4,18, ele lê o texto de Isaías 61, que diz assim: porque o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os doentes e tal, e tal, e tal. E Jesus vai aqui dizer em Lucas 4,18 que ele é o cumprimento dessa profecia, ou seja,
ele está fazendo uso do Pesher, que é uma regra hermenêutica criada pelos judeus rabinos, pelos estudiosos judeus. Okay? Jesus vai usar o mesmo método para dizer, tem uma profecia se cumprindo hoje. Que profecia é? A vinda do Messias. Sou eu sou o cumprimento dessa profecia. Okay? E temos aí a sinagoga, como vimos. Então, as duas heranças principais desse período, da igreja judaica, é uma vasta literatura, que vai trazer regra de interpretação bíblica, que nós usamos hoje, regras de hermenêutica para interpretarmos a Bíblia,